Olá, aqui é a professora Adélia. Esta é a segunda aula de Cálculo 2 da quinta semana, sobre o tema Integrais iteradas. Integrais definidas parciais. Estes símbolos, integral de a até b de f de xy dx e integral de c até d de f de xy dy, denotam integrais definidas parciais. A primeira integral é chamada de integral definida parcial em relação a x. Ela é calculada fazendo o y constante e calculando a integral em relação à variável x. A segunda integral é chamada de integral definida parcial em relação a y. Ela é calculada fazendo x constante e calculando a integral em relação à variável y. Por exemplo, vamos calcular a integral definida parcial em relação a x da função x vezes y ao quadrado. Aqui, o y vai ser constante, e aí nós vamos integrar em relação à variável x. Então, podemos tirar o y ao quadrado para fora da integral, porque y é constante. E aí vamos calcular a integral da função x dx. Nós mantemos a constante y ao quadrado, e aí a integral de x em relação a x vai ser x ao quadrado sobre 2. Então, o resultado vai ser essa função com x variando de 0 até 1. Fazemos o valor da função quando x é igual a 1, vai dar y ao quadrado sobre 2, menos o valor dessa função quando x for igual a 0, vai zerar. Então, o resultado final vai ser y ao quadrado sobre 2. Agora, vamos calcular a integral definida parcial em relação a y dessa mesma função. Neste caso, o x vai ser constante, e aí nós vamos integrar em relação à variável y. Podemos tirar o x para fora da integral, porque ele é constante. Repetimos o x, mantemos a constante x. A integral de y ao quadrado em relação a y é y ao cubo sobre 3. O y variando de 0 até 1. O valor dessa função quando y é igual a 1 vai ser x sobre 3. Quando formos calcular o valor dessa função quando y é 0, vai zerar. Então, o resultado vai ser x sobre 3. Observe que a integral definida parcial em relação a x, ela é uma função da variável y. E a integral definida parcial em relação a y é uma função de x. Então, como uma integral definida parcial em relação a x é uma função de y, ela pode ser integrada em relação a y. De maneira similar, uma integral definida parcial em relação a y, como ela é uma função de x, ela pode ser integrada em relação a x. Esse processo de integração em 2 estágios é chamado de integração iterada. Temos essa notação. Aqui nós temos a integral dupla dessa função f de 2 variáveis. Nós podemos calcular a integral dupla primeiro em relação a x e depois em relação a y, ou então podemos calcular a integral dupla dessa função invertendo a ordem de integração. Podemos calcular primeiro em relação a y e depois em relação a x. Essas integrais são chamadas de integrais iteradas. Vamos calcular algumas integrais iteradas. No item A, nós temos essa integral iterada.
Primeiro nós vamos integrar em relação a y. Neste caso, o x vai ser constante. A integral da exponencial de x mais y em relação a y vai ser a própria exponencial de x mais y, com o y variando de 0 até o ln de 2. Fazemos o valor dessa função quando o y for ln de 2, menos o valor dessa função quando o y for 0. Aqui nós temos que produto de potências de mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes, ou seja, essa expressão é igual a essa. Aí agora, aqui nós temos que a exponencial do ln de 2 vai ser 2, porque essas duas funções, a exponencial neperiana e o logaritmo neperiano, elas são inversas, funções, uma é inversa da outra, então a composta das duas é a identidade. Então aqui nós vamos ter 2 exponencial de x menos exponencial de x vai ser exponencial de x. Aí a integral da exponencial de x em relação a x é a própria integral, com o x variando de 0 até o ln de 3. Calculamos essa função quando x é ln de 3, aí nós vamos ter exponencial do ln de 3 vai ser 3, menos a exponencial de 0, que é 1, então o resultado é 2. No item B, nós vamos integrar em relação a y primeiro. Nesse caso, o x vai ser constante. Como o x é constante, então o seno de x é uma constante, a gente mantém essa constante. Aí nós temos que integrar a função y em relação a y, que pela regra do expoente vai ser y² sobre 2 aqui, o y variando de 0 até 1. Fazemos o y aqui igual a 1, vai ficar meio vezes o seno de x, menos da fórmula. Quando fizermos o y igual a 0, vai zerar tudo. Então, agora nós temos essa integral de meio vezes seno de x em relação a x. Mantemos a constante meio, e aí fazemos a integral do seno é menos o cosseno, x variando de 0 até 2. Trocamos o x pelo 2, então nós vamos ter menos meio vezes cosseno de 2, menos da fórmula com esse menos aqui, vai virar mais, meio que multiplica cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1, então vai dar meio aqui. Aqui nós colocamos o meio em evidência. No item C, nós podemos reescrever essa função aqui do integrando dessa maneira. Para integrarmos em relação a y, o x é uma constante. Aqui basta fazermos uma substituição simples. Chamamos de u x mais y. Então nós vamos ter a integral de u elevado a menos meio du, na verdade. Aí é só usar a regra do expoente, que vai ser u elevado a menos 2 mais 1, que vai ser menos 1, sobre o menos 1, que aí vai dar esse menos aqui. Quando o expoente é negativo, nós invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Então agora nós temos essa função com o y variando de 1 até 2. Fazemos o valor da função quando o y for 2, aí tem o menos da fórmula, vezes esse menos aqui, vai virar mais, e aí fazemos o y igual a 1 aqui. Então agora nós temos que integrar essa função em relação a x. Nós vamos manter o sinal de menos. A integral de 1 sobre x mais 2 em relação a x é o ln de x mais 2.
E a integral de 1 sobre x mais 1 em relação a x é o ln de x mais 1. Nós temos uma propriedade dos logaritmos. Ln de A menos Ln de B é igual ao Ln de A sobre B. Então, aqui nós temos que o Ln de x mais 1 menos o Ln de x mais 2 é a mesma coisa que o Ln de x mais 1 sobre x mais 2. Nós vamos calcular o valor dessa função quando o x for 4, então vai ficar ln de 5/6 menos o valor dessa função quando o x for igual a 3. Vamos usar aquela propriedade novamente. Aqui, ó, o ln de 5/6 menos o ln de 4/5 é a mesma coisa que o ln de 5/6 dividido por 4/5. Aí nós vamos ter divisão de duas frações, isso é, a gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar ln de 25 sobre 24. No exemplo 3, nós vamos calcular essa integral dupla, escolhendo uma ordem de integração conveniente. A região de integração é este retângulo. O x varia de 0 a meio e o y varia de 0 até π. Observando a função do integrando, nós concluímos que é melhor começarmos a integrar em relação a y primeiro, porque aqui a variável y aparece só uma vez aqui na expressão da função. Se começarmos a integrar em relação a x, as contas vão ficar muito mais complicadas, porque o x aparece 3 vezes aqui. Então é mais conveniente começarmos a integrar essa função em relação a y primeiro. Então aí, essa expressão é constante, essa daqui também, né, o x vai ser constante, então nós mantemos esses dois. Então, nós vamos ter que integrar somente o cosseno de x vezes y. A integral dessa função em relação a y vai ser 1 sobre x vezes seno de xy. Podemos simplificar esse x com esse x aqui do denominador. Aí, daqui para cá, nós vamos colocar o cosseno ao quadrado de π vezes x na frente. E o seno vai vir depois. Aí agora, nós trocamos o y pelo π, menos, né, da fórmula, o valor dessa função quando o y for 0. Quando o y for 0, nós vamos ter seno de 0, que é 0, e vai desaparecer essa outra expressão. E aí, vai resultar nessa expressão aqui. Aí agora, para calcular a integral dessa função em relação a x, nós podemos fazer substituição simples. É só fazer u igual a cosseno de π vezes x e usar a regra do expoente para calcular essa integral. O resultado vai ser isso aqui, ó, menos 1 sobre 3 vezes π, que multiplica o cosseno ao cubo de πx. X variando de 0 até meio. Nós calculamos o valor dessa função quando o x for igual a meio. Vai ficar aqui, ó, cosseno de π sobre 2 elevado ao cubo, né? O cosseno de π sobre 2 é 0. Então, vai sumir essa expressão. Aí tem o menos da fórmula, vezes esse menos aqui, vai virar mais. Mais 1 sobre 3π vezes o cosseno de 0 ao cubo. Cosseno de 0 é 1. 1 ao cubo é 1. Como esse termo aqui é 0, né, ele desaparece, então o resultado final vai ser 1 sobre 3π. No exemplo 4, vamos calcular essa integral dupla sobre
o retângulo, x variando de 0 a 1 e o y variando de 2 até 3. Aqui nós podemos escolher a ordem de integração. Como essa função ela depende só da variável x, né, aqui no caso, eu acho que é conveniente começarmos a integrar primeiro em relação a y. Então, a integral dessa função em relação a y, como ela é constante, então vai ser a função vezes o y. O y varia de 2 até 3. O valor dessa função quando o y for 3, menos o valor dessa função quando o y for 2, vai ser essa função que é constante, né? Que multiplica 3 menos 2, que é 1. Então, o resultado vai ser essa função. Aí, agora, temos que calcular essa integral na variável x. Para isso, vamos chamar de j a integral indefinida correspondente. E aí, vamos usar a substituição simples. Fazemos u igual a 1 menos x ao quadrado. Aí, du vai ser igual a menos 2x dx, ou seja, o x dx vai ser menos meio de du. Então, essa integral j vai ficar menos meio, que multiplica a integral de u elevado a meio du. Mantemos o menos meio aqui. A integral de u elevado a meio du é a regra do expoente. Isso vai ser u elevado a meio mais 1, que é 3 meios, sobre o 3 meios, que é equivalente a multiplicar por 2 terços. Podemos simplificar este 2 com este 2, então o resultado vai ser menos 1 terço de u elevado a 3 meios. Só que u é igual a 1 menos x ao quadrado. Então, esse é o resultado final dessa integral indefinida. Aí agora nós continuamos com a integral definida I, que é considerar que o x varia de 0 até 1 aqui, ó. Então, o valor dessa função, quando o x for igual a 1, vai ficar aqui, ó, 1 menos 1, que é 0, vai zerar. Aí tem o menos da fórmula, vezes esse menos aqui, vai ficar mais. E aí, quando o x for 0, vai dar 1 aqui dentro, ó, do colchetes. Então, o resultado final dessa integral é 1 terço. Com isso, acabamos essa aula, que foi baseada no livro do Howard Anton, Cálculo Volume 2, e The Background Sound é a versão de Uguay Ascends, tocada pelo pianista Alexandre Garcia Regadas. Um abraço e até a próxima!